queridos, graça e paz. Pastor Josias, mais uma vez aqui estamos fazendo o nosso trabalho aqui, que é trazer um pouco de conhecimento bíblico para vocês, tá? Eu quero, de forma bastante grata a Deus, né? Citar aqui as turmas Taipu, as turmas também de Magé, recém-formado, e também engenheiro, pedreiro, os irmãos estão sempre com a gente aí. E as demais turmas também, Piracicaba, quero dizer também que São João de Meriti, Jardim Íris, viu? E o pessoal de Queimados, claro, o pessoal de Queimados sempre com a gente lá. E os demais também, que sempre com carinho de Deus, como a turma da sede, do estudo lá, sempre com a gente está aí, trazendo então esse momento de aprendizado, tá bom? E hoje eu quero analisar um texto com vocês. O texto é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. A gente vai conversar um pouquinho e a gente vai desmitificar alguma coisa aí. Enquanto isso, a gente vai seguir aqui tomando um chazinho, caneca bonita, tá bom? Pessoal de engenheiro pedreiro, tá? Uma engenheiro pedreira, Gabriele aí, ó, Gabriel, seu esposo, fazendo essas lindas canecas aí. Então, se precisar, tá? Aliás, essas blusas também aí, ó, tá bom? Estampa pra gente aí. Então a gente faz aqui um merchan e vale a pena, porque são gente de Deus e queridos nossos, tá? Então, precisou de uma camisa, falar com a Gabriela, tem contato aí, a gente cria um meio de colocar vocês em contato. Mas muito bem, o texto de 1 Pedro 1,12 diz assim, na versão Almeida Corrigida Fiel: aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Baseado nesse versículo, um número bastante expressivo, um número grande de pessoas se fundamentou nele para imaginar que os anjos desejavam pregar o Evangelho. Outro texto, como o texto de Apocalipse, que diz que viu um grande anjo, viu um anjo voando no céu anunciando o Evangelho eterno, trouxeram essa ideia de que os anjos desejam pregar o Evangelho. Então não foi bem essa ideia citada aqui. Aqui essa ideia não foi bem citada, viu? Porque a gente pega outras bíblias, tá? Outras traduções e coloca do lado. Eu citei para vocês a Almeida Corrigida Fiel. Mas vamos então para o texto da NVI, Nova Versão Internacional. E isso porque eu não quero levar vocês para o original grego. No original grego você vai ver angeloi topokoi. E essa expressão é uma expressão que dá a entender que os anjos estão inclinando, buscando olhar, buscando observar. A palavra foi traduzida por prescrutar em algumas das traduções. Mas vamos lá, saindo aqui do original grego, porque essa não é a minha área, não é minha especificação, inclusive, olha, essa pronúncia está errada, não pega pesado, cara. É muito difícil pronunciar isso, pelo menos até para mim, tá? Mas vamos lá, a NVI diz assim, ó, Nova Versão Internacional: a eles foi revelado que estavam ministrando. A eles quem? Aos profetas. Aos profetas foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos. Então os profetas não estavam laborando para si mesmos, mas para vocês. Pedro dizendo isso à geração do seu tempo, tá bom? Os irmãos do primeiro século.
quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Aqui, o apóstolo faz uma ligação do mesmo Espírito que estava ministrando os profetas, revelando os profetas, com o Espírito que foi enviado do céu. Ele está fazendo alusão ao dia de Pentecoste, dizendo então que esses homens que foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, pegaram o Evangelho, né, coisas que até os anjos anseiam observar. A NVI, então, ela diz que os anjos anseiam observar. Então, veja que já mudou o verbo, né? Almeida Corrigida Fiel diz que eles desejam bem atentar. A Nova Versão Internacional diz que eles anseiam, é um desejo, observar. Então eles têm desejo de observar, manifestam o desejo de observar. Nós estamos aqui comparando, tá bom, versões bíblicas para a gente chegar a um denominador comum, tá? E a Almeida Revista e Atualizada, a Rara Revista e Atualizada, diz assim, ó: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, o verbo perscrutar, o verbo observar e o verbo atentar estão aqui colocados lado a lado para dar esse tom do que realmente esses anjos eles sentem com relação ao Evangelho. Nós começamos o vídeo dizendo que muita gente acredita que os anjos querem pregar. Os versículos ensejados dizem que eles desejam, anelam prescrutar, anseiam observar e desejam atentar, tá bom? Agora, a versão mais usada, que nós temos usado mais recentemente, essa caneca ficou divina. E uma benção, tá? A versão que a gente usa mais é a Nova Almeida Atualizada, chamada NAA. É o seguinte, diz assim, ó: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Pronto. Aqui vai mais um verbo. Então, agora, além de perscrutar, além de observar, além de atentar, a gente tem o verbo contemplar. Olha bem, olha bem. Então, é ver, né? Olha bem, essas coisas os anjos querem ver, entender, desejam isso. Agora, por última e não menos importante, não necessariamente nessa ordem, eu deixei uma versão que é pouco usada por nós, tá? Bem pouco usada por nós, que é a Nova Bíblia Viva em português, tá? Nova Bíblia Viva em português, tá? Diz assim, 1 Pedro 1:12: foi-lhes dito que essas coisas não aconteceriam no tempo deles, e sim muitos anos mais tarde, no tempo de vocês. E agora, por fim, este Evangelho foi claramente anunciado a todos nós. Ele foi pregado a nós no poder do mesmo Espírito Santo enviado do céu, que falou a eles, e tudo isso é tão notável e tão maravilhoso que até os anjos do céu dariam tudo para saber mais a respeito. Agora acho que encaixou. Acho que agora encaixou.
Então, nós vemos os anjos do céu com desejos. Então, criou para nós aqui um leque. A galera que gosta aí de, de uma boa treta, como o pessoal diz aí, e eu vou citar aqui, gente, me perdoa, mas a galera que gosta de uma boa treta é a galera de Itaipu, a galera de Itaipu, irmã, o pastor Casimiro, sua família, os irmãos aí gostam de pegar bem, e o pessoal de engenheiro pedreira. Rapaz, o pessoal de engenheiro pedreira é uma benção. Então agora você tem um texto que diz que os anjos têm esse desejo. E aqui um texto forte dizendo que esses anjos dariam tudo para saber mais a respeito. A respeito de quê? Da salvação que foi anunciada aos homens. Olha que coisa incrível, um desenrolar bastante pleno da matéria de angelologia. Mas você só vai ver isso, é claro, nos próximos módulos, nas próximas enquetes, tá bom? E aí a gente está passando no módulo chamado básico, e quando chegar no módulo chamado médio e no chamado bacharel, aí a gente tem esse desenrolar mais amplo, tá bom? Bom, então hoje cai por terra aquele mito de que os anjos querem pregar. O que os anjos querem mesmo é entender, é saber, é perscrutar. Esses anjos dariam tudo para saber mais a respeito da salvação. Por que isso? Será que tem alguma coisa a ver com o advento da queda? Será que tem a ver com os anjos rebelados, né? E que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos precipitaram para baixo ali um contingente de anjos? Será que tem a ver com isso? Faz o seguinte, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, assinala lá o sininho, a sinalização, deixa o seu ok, deixa lá o seu like, isso é importantíssimo, gente. Quanto mais like é benção aqui pra gente. E compartilha, porque a gente precisa de inscritos pro canal. Ajuda, abençoa, que eu tenho certeza que isso é coisa boa, tá? Então, que Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado, que o Senhor Jesus abençoe vocês rica e abundantemente.